tem uma visão política muito astuta para poder enxergar o que estava acontecendo, para poder, inclusive, tomar atitudes que não colocasse ele mesmo na posição de muita fragilidade e o Supremo Tribunal Federal também numa fragilidade, né? Então, a cobertura jornalística que está sendo feita, capitaneada aí pelos grandes veículos de comunicação e vitaminada pela extrema-direita, ela está completamente míope. Ela está numa estrada onde o destino final é mas eles estão mirando em outro tipo de destino. E aí a gente só pode ter uma conclusão, né? Eles querem aí, de alguma maneira, dar uma reabilitada no Bolsonaro, ou dar um tratamento mais brando a ele, às pessoas, enfim. Mas é uma aventura muito perigosa, porque se no final disso tudo esses criminosos aí tiverem algum tipo de alívio no tudo que eles já fizeram, de fato o Brasil, a gente entra num enfraquecimento institucional gigantesco, que aí, de fato, os norte-americanos, que estão influenciando em tudo quanto é lugar, o Trump que está botando porrete na mesa, né? Num país que tenha as instituições desgastadas, fica muito mais fácil, né? Você, com o povo sem unidade, um povo rachado, enfim, um povo com divisões muito grandes, fica muito mais fácil você viabilizar uma série de interesses internacionais. Veja só o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, hoje, chegou lá um avião do governo norte-americano, lá em Ushuaia, com um grupo de empresários, de gente ligada aos negócios de Estado, para dar uma verificada lá nas condições geológicas de Ushuaia, os minerais raros, terras raras e tal, porque a Argentina já virou mesmo uma colônia, assim, descarada. O Milei simplesmente está acabando com a Argentina. Então, se no nosso país a gente tiver também algumas... Eu estou especulando aqui com vocês, tá? Porque qual o sentido que tem isso? Se tem enfraquecimento das instituições nesse momento aqui no Brasil, no momento em que a gente está tendo um canibal planetário prendendo chefe de Estado na Venezuela, dizendo que vai incorporar a Groenlândia, que vai incorporar o Canadá, e criando problema com o México, e tomando conta do canal do Panamá, enfim. Então, algum sentido tem que ter esse tipo de coisa que está acontecendo aqui contra as instituições e contra alguns ministros em especial, né? Muito bem, muito bem. 22 horas e 11 minutos, nós somos mais de 2.100 pessoas neste momento. Pedro Zambarda, como é que a gente está, meu caro? Pinga em superchat, gente, que enquanto o professor fala aqui, eu tô gravando corte. Tem uma provocação para você, professor. Rainer Campos pergunta, temos que fechar os olhos em agradecimento a Moraes? Não, a questão é a seguinte, o que nós não podemos fazer é particularizar os problemas do Poder Judiciário no Brasil na figura do ministro Alexandre de Moraes. Os problemas do Poder Judiciário aqui no Brasil existem desde que o Brasil não tinha Poder Judiciário. Desde que o direito no Brasil, o Brasil colônia, ele era praticado, ele era imposto por aquilo que tinha o nome de ordenações do reino, né? Como Portugal era uma monarquia, então os reis faziam ali os seus regimentos. Então nós tivemos as ordenações manuelinas, as afoncínanas e as filipinas. Então o Brasil, enfim, tinha esse arcabouço, mas nesse arcabouço que tinha os representantes da monarquia aqui no Brasil, já havia também distorção, já havia corrupção, já havia promiscuidade. E aí depois a gente, quando o Brasil vira uma monarquia, a gente consegue a independência, as cortes brasileiras eram feitas também pela elite econômica, a elite comercial, a elite religiosa que tinha no Brasil naquele tempo. Depois nós tivemos a proclamação da República, e com a proclamação da República nós não extinguimos os vícios também, porque os membros da justiça, os magistrados, os advogados, eles eram formados em escolas que estavam nascendo aí no Brasil. Você não tinha ainda muitas pessoas envolvidas com saber jurídico. E aí nós fomos tendo castas que foram se formando, famílias que foram se formando
no âmbito do direito, e negócios também que, para serem resolvidos, também se buscava os advogados ligados a essas elites. E esse tipo de círculo vicioso jamais terminou no Brasil. Sempre houve uma promiscuidade. E olha só, e não é um problema específico do Brasil, não, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, se tiver alguma empresa, algum cidadão nos Estados Unidos que tenha um direito muito valioso, uma causa muito grande e que precise chegar até, ou que chegue até a Suprema Corte dos Estados Unidos, não pensem, os nossos amigos e amigas aqui, que o advogado lá de um estado norte-americano, que o cara vai sair de lá e vai ele advogar na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque ele não vai. Ele vai contratar algum escritório de alguém que tenha trânsito com a Suprema Corte nos Estados Unidos. Alguém que jogue golfe com os meninos. É igualzinho aqui. E isso em quase todos os países do mundo. Agora, em muitos países se tem um código de ética muito mais exigente. Você, na Suécia, por exemplo, há um rigor muito grande. Um magistrado ele não pode receber uma garrafa de champanhe de presente, uma garrafa de vinho. Ele até pode, mas a garrafa de vinho tem que estar dentro de um valor máximo. Não se permite determinadas promiscuidades que em muitos lugares do mundo acabam acontecendo. Isso independe do regime. Nós podemos ter tráfico de influência em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de atividade. Agora, quando o nível educacional, o nível das instituições é muito elevado, chegou no nível civilizatório maior, esse tipo de situação fica mais difícil de acontecer. Quanto mais baixo o nível educacional, o nível de formação ética, política, moral, civilizatória de uma nação, quanto menor for esse nível, mais a gente vai ter situações de promiscuidade. Então, respondendo à pergunta, é claro que não é uma defesa do ministro Alexandre de Moraes, mas nós devemos ter em perspectiva que um ataque a ele agora, não é um ataque legítimo. Se ele cometeu algum erro, se tivesse algum caso assim, enfim, ele tem que ser responsabilizado também, né? Mas eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes, com a capacidade política e jurídica que ele tem demonstrado, que ele tenha sido capaz de cometer algum erro. É uma pessoa que parece ter uma consciência muito grande do papel que ele desempenha. Ele enfrentou todo tipo de adversário, vamos colocar assim, num campo que nenhum brasileiro nunca enfrentou de uma forma tão direta.